Fala pessoal, estamos aqui hoje para mais um Resenha de Mercado. Hoje eu estou aqui com o Marcos Martins, criador do canal Renda Variável, um cara que tem experiência aí muito grande com dólar futuro, opções. A gente vai conversar um pouquinho aqui hoje sobre a experiência dele no mercado, sobre como interpretar os indicadores econômicos e usar eles a seu favor nas operações e também um pouco sobre gerenciamento de risco, né, que acaba que é dúvida de muita gente, como trabalhar a questão do gerenciamento, né, e como usar as probabilidades a seu favor. Então, vamos lá, se apresenta aqui pra gente um pouquinho, Marcos, como foi assim, esse seu começo no mercado, você que tem bastante tempo aí, uma bagagem bem grande, e como é essa relação com a medicina? Conta aí um pouquinho da sua história pra gente. Pedro, obrigado aí pelo convite, né? Acho que a minha história realmente ela começa lá na medicina, né? Eu me formei médico, já se vão aí praticamente 30 anos, e acho que fiz um bom papel lá na medicina, né? Me formei, me especializei, fiz mestrado na UFRJ, chefiei aí serviços públicos, privados, tive diversos cargos associativos, inclusive diretorias, presidências, e tive também sempre um elo muito grande com a parte de ensino, né? Atuei como docente aí na medicina por cerca de 20 anos, tanto na graduação quanto na área de pós-graduação. Mas sempre gostei muito do mercado, né? Eu opero aí há praticamente 20 anos como investidor. Comecei operando lá a opção de Telebrás, né? Acho que o pessoal que está mais novo aí no mercado não sabe nem o que é isso, né? Mas acho que a grande virada de chave, né? Lá atrás, eu operando no mercado, cheguei a ter um clube de investimentos que era dedicado apenas para os médicos, chamava Doctors Investimentos. E aí nós pegamos a crise de 2008, né? A crise de 2008 foi sem dúvida o primeiro baque, né? Acho que o clube perdeu bastante dinheiro. Esses dias eu estava até revendo lá, estava me mudando e aí encontrei os documentos da época do clube de investimentos. E os relatórios de performance, né? A gente estava até performando melhor do que o Ibovespa, mas obviamente com perdas daquele período que foi um período tão difícil, né? Talvez a grande virada de chave tenha sido um MBA de finanças, né? Então, eu enquanto médico, atuando ali muito ativo na ponta, comecei também a empreender na área de saúde, comecei a montar algumas empresas de saúde, essas empresas começaram a crescer e eu comecei a desacelerar aquela medicina da ponta e olhar um pouquinho mais para a parte de gestão. E fui fazer um MBA que já ficou lá cerca de uns 10 anos para trás e na hora de optar pelo MBA eu acabei cursando um MBA de finanças, né? Eu que nunca tinha pego uma HP 12 na mão, por exemplo, fui para um ambiente ali totalmente financeiro. E eu que tive a cabeça sempre muito matemática, né? Aquilo tudo voltou, todo aquilo que eu gostava quando era jovem de estudar. Eu dava aula particular para os meus colegas lá de matemática, física, etc. Então, eu acabei voltando para essa área, né? Desacelerei completamente a parte de saúde e passei a dedicar hoje, metade do meu tempo é dedicado à gestão dessas empresas de saúde e a outra metade eu botei no ar esse site. Eu tinha um domínio registrado, né? Que era o rendavariável.com.br. Me recertifiquei, eu fui analista CNPI, tinha largado, refiz minhas certificações, né? Hoje eu mantenho aí a certificação de analista pleno, tanto técnico como fundamentalista, e coloquei no ar novamente esse canal, rendavariável.com.br, que é um canal de educação e conteúdo para o mercado financeiro. Então, além de ser médico, você já tinha naquela época também o certificado de analista CNPI, né? Eu fiz logo que eu terminei o MBA, repito aí, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fui lá e fiz as provas, né? Porque eu estava trabalhando aí com uma operação de expansão de uma das empresas e eu queria ter um pouquinho mais de profundidade na parte de avaliação de empresas, etc. Eu acabei estudando muito isso, todas as minhas matérias eletivas, o meu TCC, tudo foi voltado para avaliação de empresas. Então, eu acabei me certificando, né? Não usei, fiquei de licença 2 anos, precisei cancelar e agora com a retomada desse projeto aí, Renda Variável, eu voltei a fazer as certificações. Legal. E imagino que essa sua experiência também com as empresas que você desenvolveu na área de saúde tenham te dado também uma certa visão assim, mais precisa para analisar de repente balanços, quando você vai tomar a decisão de investir em algum papel ou outro, né? Mas assim, você falou da época de 2008, né? A gente sabe que momentos de crise acontecem, são muito difíceis, mas geralmente são os momentos que a gente tira os maiores aprendizados, né? Conta pra gente como foi assim, um pouco esse momento de 2008, quais foram os maiores aprendizados que você tirou assim, dessa fase como investidor, gerindo lá o clube para médicos.
Eu acho que, sem dúvida, foi um momento difícil, né? Não que o momento atual não seja difícil, né? Nós estamos vivendo aí uma outra crise, claro, com características completamente diferentes, né? Lá era uma crise muito mais financeira, hoje é uma crise muito mais sanitária, né? E, obviamente, com todos os seus impactos sobre o mercado financeiro, né? Eu acho que o que você aprende, né, ao longo do tempo é essa parte de gerenciamento de risco, né? De não estar com todos os seus ovos numa só cesta, a questão da diversificação, quão importante é a diversificação, e entender também que as coisas são muito baseadas em fundamentos, né? Que os fundamentos interferem muito no preço final de alguma coisa, né? Então, obviamente, os índices são compostos de empresas, as empresas, o preço das ações das empresas refletem a capacidade que elas têm de gerar caixa e, obviamente, isso tudo está inserido num cenário macroeconômico. Então, acho que com o passar do tempo, você começa a olhar essa análise top-down, né? Você começa a olhar de cima para baixo e entender um pouco melhor esses movimentos pontuais que o mercado acaba fazendo, já que nós estamos aí no mercado de renda variável, que, como o próprio nome já diz, varia ao longo do tempo. Né? Legal, olhar o macro, né, para depois partir para o micro. Né? E me diz uma coisa, quais ativos você opera mais hoje em dia? Né? Eu vi que você criou agora um canal totalmente focado ali para o dólar. Como é que está assim, essa sua questão operacional? Onde é que você está focando mais suas análises assim, no dia a dia? Bom, eu venho primeiro, né, lá de trás, eu sempre gostei muito do mercado de opções, né? Então é uma coisa que eu estudei bastante, na época do MBA estudando lá opções reais, avaliação através de opções, então é um mercado que eu gosto muito e é um mercado que eu opero no dia a dia. Obviamente a saúde sempre fez parte, né? Então eu hoje, enquanto analista, o setor onde eu estou mais especializado é o setor de saúde. Hoje a gente tem muitas empresas de capital aberto, né? E passamos aí por uma temporada agora recente de resultados e eu estou lá mergulhado naqueles balanços, olhando, procurando entender um pouco mais dessas companhias, onde eventualmente, né, claro, nossas empresas são empresas pequenas, mas que estão inseridas nesse ecossistema aí de saúde. Eu já me dediquei muito a estudar, tanto aqui no Brasil como fora, fusões e aquisições, business analytics, né, que coisas muito voltadas para o setor de saúde. Então é um mercado que eu tenho olhado com bastante atenção. E o dólar, né? O dólar, eu acho que, assim, desde que eu comecei, eu demorei a aprender a operar o dólar, perdi bastante dinheiro para aprender a operar o dólar. E hoje acho que a gente conseguiu ter ali, através de uma metodologia ali de operar fluxo, né? Ter um bom gerenciamento de risco, trabalhar a favor das probabilidades, a gente conseguiu hoje alcançar uma consistência bastante boa com o dólar e eu acho que é um mercado que hoje eu me sinto também bastante confortável e é inclusive onde a gente lançou lá os primeiros cursos do Renda Variável na área de dólar futuro. Legal, sem dúvida o dólar acho que bate muita gente, né? Eu opero um pouco dólar também, né? E já tomei minhas pancadas. Já tive a oportunidade de conversar também com alguns tesoureiros, inclusive um do Itaú que opera dólar também, ele falou que até hoje de vez em quando ainda toma ali uns socos na boca do estômago, como ele mesmo disse. Mas é um ativo que, sem dúvida, também dá muitas oportunidades, né? E tem sido assim, uma grande porta de entrada para muitos traders no mercado, né? E uma coisa que interfere muito no dólar é a questão dos indicadores econômicos, né? E a gente vê o pessoal falando muito, né? De payroll, IPCA, mas a maioria das pessoas não sabe exatamente como interpretar aquele movimento, se vale a pena operar ele, ficar posicionado ali antes de sair a notícia. Fala um pouquinho pra gente como é que você enxerga esses indicadores, interpreta eles e se você opera o payroll, por exemplo. Sim, sistematicamente o payroll. Eu acho que o dólar, assim, o que a pessoa precisa entender para operar o dólar, né? Acho que o dólar, inicialmente, ele funciona como um instrumento de hedge, né? Você é um exportador de commodities. Você fecha aqui, eventualmente, a exportação de uma safra que você sequer plantou e você precisa se proteger, obviamente muitos riscos estão envolvidos nisso, não só o risco lá da sua lavoura, do clima, etc., mas o risco cambial. E você vai no mercado de dólar para se proteger dessa variação cambial e você consegue fixar um câmbio para aquilo que você ainda vai produzir e vender. Mas existe um segundo movimento que é o movimento especulativo do dólar, que é você tentar se aproveitar desses movimentos de variação cambial para tentar operar o dólar. Eu acho que para nós, pessoas físicas, a gente tenta muito mais essa especulação de curto e de curtíssimo prazo do que tomar posições longas
diferente daquele cara que está montando hedge ou que eventualmente está montando posição, por exemplo, numa tesouraria de banco. Então, acho que para nós da pessoa física, a maneira mais eficiente é você operar no curto e no curtíssimo prazo. E aí a gente tem que olhar para os indicadores, ou melhor, a se aproveitar das oportunidades que algumas distorções acerca da divulgação desses indicadores podem lhe dar. Exemplo, nós estamos no mês de maio, né? E maio foi um exemplo típico disso, né? Nós tivemos lá inicialmente o payroll numa sexta-feira, 7 de maio, que decepcionou. Quer dizer, o payroll, havia uma expectativa, o payroll é um indicador que mede, é um relatório de emprego não agrícola do mercado americano. O payroll, ele pega mais ou menos ali uma quantidade de trabalhadores que representa cerca de 80% do PIB americano. E o mercado vinha com uma expectativa de uma criação de novos postos de trabalho próximo de 1 milhão, era 977, 978 mil novos postos de trabalho. Esse era o consenso do mercado. E aí naquela sexta-feira, às 9h30 da manhã, o mercado vai divulgar esse número. E esse número veio muito decepcionante, 266 mil novas vagas de emprego. O dólar imediatamente responde a isso e fez um movimento acentuado de queda de 30, 40, 50 pontos. Se você olhar o gráfico, é um candle, aquele candle de 1 minuto, né? De 5 minutos, é aquele candle fura-chão, né? Você que está operando no curtíssimo prazo, o que você quer fazer? Você quer se aproveitar desse movimento, você quer vender o dólar para pegar esse movimento de queda e, eventualmente, sempre tem uma volta. Eu fiz um exercício, eu peguei os últimos payrolls, se não me engano, eu não sei se são 18 ou 24 meses. Eu peguei a expectativa, o número divulgado e a variação no dólar naquele dia, o dólar diário. E tentei estabelecer uma correlação. E não existe a correlação. Mas existe a correlação, sim, com o movimento agudo daquele primeiro minuto ou daqueles primeiros 5 minutos. Então, sim, um payroll acima das expectativas normalmente leva o dólar para cima no curtíssimo prazo e um payroll abaixo das expectativas leva o dólar para baixo no curtíssimo prazo. Mas no longo prazo o que você percebeu é que não necessariamente esse movimento agudo ele se mantém. Isso, eu fiz uma correlação diária e você vê, mesmo numa base diária, eles não estão correlacionados. Por quê? Naquele momento agudo, você olha para um número, por exemplo, número de novos empregos criados. Mas o relatório ele faz referência ao salário por hora trabalhada. Depois, se você vai mergulhar dentro daquele relatório, tem ali dentro também outras informações. Então, aquele movimento agudo de todo mundo, e quem opera o dólar está acostumado com o payroll, né? Você viu, 9,30, e o 9,30 do americano é 9,30, não é o 9,30 aqui do comunicado do Copom, né? Copom, que sai 9,40. Que sai 6,30, mas é 6,37, que é 6,42. Lá é 9,30, 9,30. Então, se você opera o dólar, um exercício interessante é você olhar para o book. Na hora que vai sair, as ordens começam a desaparecer, o book fica cheio de buraco, em especial no cheio, muito buraco na tela, porque está todo mundo esperando aquele número para tomar uma posição. Então tem aquele movimento muito agudo, reflexo do resultado. Se o resultado veio completamente em linha com a expectativa, você vê que o dólar praticamente não se mexe e se acomoda novamente naquele nível de preço, que era o preço justo que o mercado estava definindo para o dólar naquele momento. Mas se vem muito diferente disso, ele tem movimentos muito agudos e a hora que o sujeito que é trader pode se aproveitar desse movimento. Foi o payroll esse mês e foi o CPI, né? A inflação americana. Acho que talvez o grande tema aí do mês, e acho que talvez a pergunta de $1 bilhão, né, seja a inflação temporária ou estrutural. E isso tudo foi desencadeado na divulgação do CPI, né, que é o IPC, Índice de Preço ao Consumidor Americano. Foi outro movimento agudo do dólar e quem estava tradando ali se aproveitou desse movimento e ganhou dinheiro. E acho que essa questão que você falou do book acaba também por contribuir para esse movimento tão forte, né? Como o book fica tão vazio, qualquer agressão que vem ao mercado desloca muito mais o preço do que em uma condição normal, né? Quando a gente está ali com o mercado ali travadinho, correndo no dia a dia. E outro tema que a gente estava até conversando aqui um pouquinho
dessa gravação é a questão de gerenciamento de risco, né? A gente vê que, na verdade, é o calcanhar de Aquiles de muitos traders, né? Onde muita gente peca e acaba que não consegue fechar a conta no final do mês. E eu vi que você fez, inclusive, uma matéria em seu blog falando um pouco disso, né? Então, como é que você enxerga essa questão do gerenciamento de risco e como é que você acha que o iniciante deve começar a pensar isso e trabalhar isso em suas operações? São dois pilares, né? Acho que o primeiro pilar é o pilar de você ter a probabilidade a seu favor. E o segundo pilar é o pilar do gerenciamento de risco, né? Se você for para qualquer jogo onde você tem 51% de chance de ganhar e 49% de chance de perder, e o seu ganho e a sua perda for fixa, no longo prazo você é vencedor. Se cada vez que você apostar R$10, você ganhar 51% das vezes e perder 49%, no longo prazo você será vencedor. Então, a primeira coisa é você tentar encontrar uma estratégia que te permita ganhar mais do que perder. E aí eu acho que para o pessoal do dólar, a nossa metodologia lá, o sistema de operação do dólar nosso, ele se baseia, primeiro, áreas de referência de preço. Áreas onde existiu briga pelo preço. Elas são umas referências. Segundo lugar, tape reading. É você poder enxergar o fluxo de agressão. Obviamente, os indicadores, um trade map, determinados eventos podem ser eventos diferentes desse padrão ali do dia a dia. Mas se você começa a perceber, se você, na tua probabilidade, você acerta a leitura do fluxo mais do que você erra, você fala assim, tem um fluxo comprador e você compra dólar, e você olha, tem um fluxo vendedor, você vende dólar, e se você acerta mais do que você erra, esse é o primeiro pilar. Agora, não adianta você acertar mais e ganhar pouco, e errar menos e perder muito. Vem aí o gerenciamento de risco. Então, você precisa, o cenário ideal, você está com a probabilidade a seu favor, acertar mais do que errar, e com gerenciamento de risco, toda vez que você tiver errado, você perder menos do que você ganha quando você está certo. Aí você potencializou essa estratégia. A gente fez, né, desde março nós estamos passando uma recomendação lá, o pessoal entra no rendavariável.com.br, tem um link lá do Telegram, de dólar. A gente faz um call de abertura num canal e no outro canal a gente faz o dólar. A gente começou a passar a recomendação dia 26 de janeiro. Tempo real, operações de curtíssimo prazo, usando essa metodologia. Tape reading, probabilidade com gerenciamento de risco. Qual foi o resultado acumulado até abril? Eu não vou te dizer o resultado acumulado financeiro, vou dizer o índice de acerto. O índice de acerto foi 55% das vezes as operações foram vencedoras. E não foram 45% perdedoras, porque tem as operações neutras, que foram mais ou menos ali 7%. Então eu estou com mais ou menos 38% negativo, 55% positivo. Aí você fala, então com isso você ganha? Desde que toda vez que eu acertar, eu minimamente faça o mesmo que quando eu erro. E aí eu fui analisar o meu número médio de pontos quando eu acertei, e ele foi em torno de 6, e o número médio de pontos quando eu errei foi em torno de 4. Então veja, se eu acertei 55% das vezes, e quando eu acertei eu ganhei na média 6 pontos, e se eu errei menos de 40% e perdi 4, ao longo do tempo eu ganhei dinheiro. E é isso que faz você sobreviver no mercado financeiro. Quer dizer, eu acho que talvez o grande ensinamento, né, se a gente pudesse olhar para trás, voltar anos atrás, né, você falava assim, se você ficar insistindo que você está certo quando você está errado, fazendo médio contra, no longo prazo isso é uma estratégia perdedora. Entendeu? E muita gente quebra e deixa o mercado financeiro por isso, porque você compra, o dólar cai e você fala, não, eu estou certo, vou comprar mais, e vou comprar mais, e vou comprar mais. Eventualmente num dia funciona, mas no dia que você perde um montante financeiro muito grande. E eu vejo que as pessoas às vezes ficam se enganando um pouco com isso, né? Elas ficam ali trabalhando todo dia fazendo médio para trás, né? E elas olham o índice de acerto delas ao longo do tempo, está em torno de 90%. Né? E elas acham que por conta disso elas sabem operar e que vão ganhar dinheiro. Só que elas esquecem essa questão da assimetria de risco-retorno, né? De quando você ganhar, você ganha mais do que quando você perde.
né? Geralmente quando você está fazendo médio, todos os dias ali operando médio para trás, você vai ganhar na maioria dos dias, né? Só que um dia que der errado vai ser suficiente para você entregar tudo que você acumulou, né? Então, é uma coisa que o pessoal tem que tomar muito cuidado, essa questão da simetria de risco-retorno, né? Quanto você ganha quando você está certo e quando você perde quando você está errado, né? Eu acho que isso, o médico ele aprende, né, desde o início da vida a estudar muito. E aí você estava falando sobre isso, eu lembrei de um livro, quando eu entrei para essa parte de mercado financeiro ainda, né, hoje a gente carrega a biblioteca no iPad, né, eu sou um leitor ali também meio compulsivo, procuro ler bastante, começo o meu dia me informando muito sobre aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo, tenho por hábito ler bastante, mas lá atrás, ainda na época dos livros muito físicos, né, eu viajava para os Estados Unidos, ia para aquelas livrarias tradicionais que hoje sequer existem, né, e ficava naquela seção lá, porque era muito melhor do que no Brasil, do pessoal de mercado financeiro. Um dos livros que eu comprei tá lá na minha estante até hoje, tem lá uma série de livros de mercado financeiro ainda guardados. Os de medicina eu já joguei todos fora, mas os de mercado financeiro estão lá. Era Stop and Make Money. Era o sujeito te mostrando a metodologia de quando você está errado, estopa, o menor prejuízo é o melhor prejuízo é o menor. Entendeu? Então, se você está errado, você estopa e vai para a próxima. Isso te garante que a sua perda média seja sempre pequena. E se você está com a probabilidade a teu favor e esticando as operações vencedoras, você no longo prazo vai ser vencedor no mercado financeiro. E uma coisa que você traz também em suas operações e que eu acho importante a gente frisar é que você tem tudo isso em relatórios, né? Então você tem aquela estatística, você tem um histórico passado que você sabe que mesmo eventualmente você fechando um dia de prejuízos, isso é normal, está dentro da amostra e dentro da estatística isso é vencedor no longo prazo, né? Justamente por essa simetria de risco-retorno, né? E eu acho que isso ajuda o cara a ter um psicológico muito mais firme enquanto ele está operando, né? Eu vejo muita gente aí falando que não tem psicológico para operar day trade, mas a maioria das pessoas não se preocupa em fazer um relatório das operações dela e ter essas estatísticas, né? Acho que a gente tem que começar a usar as estatísticas a nosso favor quando a gente fala de mercado. Acho que às vezes a virada de chave do cara tá ali, né? Não tá em, de repente, um livro de mindset, enfim, acho que estatística vai te dar um conforto muito maior nas operações do que simplesmente pensar ali em técnicas de aprimorar o mindset, né? Porque se você sabe que faz parte da amostra ter 1-2 dias de prejuízo durante a semana, acertar 55% e errar 38%, né? Eventualmente, quando você tiver uma operação perdedora, você não vai sentir tanto aquela dor, não vai se desesperar tanto, né, a ponto de querer evitar aquele prejuízo a qualquer custo, né, começar a fazer médio, que é geralmente onde o pessoal quebra, né? Então, acho que olhar um pouco para essa questão estatística, como você traz, é um ponto assim bem importante para o pessoal se atentar, que é onde pode estar aí a virada de chave, né? Acho que sem dúvida, documentar o que você está fazendo, obviamente o comportamental é importante, né? É muito difícil naquele dia que você perde, daqui a pouco você voltar lá, mas você precisa aprender a apagar aquilo que aconteceu e voltar lá como se você estivesse partindo do zero novamente, porque não dá para você ir correr atrás de um prejuízo, é muito ruim, porque aí você precisa ganhar o dobro e aí você arrisca mais e aí acaba isso virando uma bola de neve. Essa parte comportamental, obviamente, ela é muito importante, a pessoa precisa aprender a lidar com isso, né? E não é fácil, nem sempre é fácil, né? No início, todo mundo demora um pouco a aprender esse gerenciamento do risco, mas eu acho que aí a chave do sucesso é essa. Claro, você tem que aprender a técnica de fazer, precisa conhecer o mercado, né? O dólar é um mercado de tempo de tela. Você olha para a tela, você sabe como é que aquele player compra, se ele compra agredindo, se ele pendura no book, como é que ele monta preço médio. Você começa a entender muito melhor aquilo ali, que vai te dar esse primeiro pilar da probabilidade. A tua leitura do mercado é muito mais precisa, porque você conhece aquele mercado a fundo. Então é tempo de tela para você ter a probabilidade ao teu favor e o gerenciamento de risco, saber estopar quando você está errado e saber esticar a tua operação quando você está ganhando. Bom, esse foi o Resenha de Mercado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer muito aqui a presença do Marcos Martins, compartilhando um pouquinho aqui da experiência dele de mercado com a gente. Qualquer dúvida, tenho certeza que o Marcos vai estar super à disposição aí para ajudar vocês. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo
os contatos para vocês terem acesso a ele, né? O grupo no Telegram de dólar, o site do Renda Variável. Então fiquem à vontade e podem contar com a gente. E não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outros amigos do mercado. Um abraço.